Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Queridos, quantos viram a nossa escada aqui fora? Eu falei para vocês que a obra ia começar e não vai parar, né? Então, o pontapé inicial já foi dado, a escada já está aí fora. Semana que vem eles vão fazer aqui a armação para a gente fechar o piso superior, colocar a porta e termos então acesso ao piso superior da igreja, para que possamos mexer na sala das crianças. Fazemos aqui uma baita de uma sala bonita para as nossas crianças e temos acesso ao piso superior para que possamos também começar o trabalho, para que possamos ter acesso ao batistério. Ontem à noite eu fui pregar na Igreja Batista Água Viva, era aniversário da igreja, e eu digo, nunca subestime uma igreja batista, não que seja de bairro, lá na Nova Lima. Eu cheguei lá, irmãos, todo mundo de terno, gravata, tinha uma orquestra, o negócio era fino, e o pastor Galdinei veio de botina, camisa xadrez, a lá festa junina, né? E enfim, eu o preletor da noite, veja bem, o preletor que vai levar a mensagem, né? Me chega vestido desse jeito. E aí fui, aí todo mundo me olhando assim, né? Sabe quando o pessoal começa a te olhar, fala, mas o preletor está meio estranho, né? A indumentária, né? Vamos dizer assim, a fachada não está assim condizente. Só que na hora que eu comecei a pregar, Deus me usou tanto na palavra, que aí no final de tudo, Deus, tipo assim, a roupa foi só um detalhe. Por isso que eu digo, a gente não tem que se preocupar com a embalagem, mas com o conteúdo. A gente tem que ter conteúdo, né? Se eu fosse me impressionar com o ambiente, se eu fosse me impressionar com essas questões, talvez eu ficaria intimidado, né? Porque realmente foi muito bonito o culto, irmãos. Eu passei um pedacinho no grupo da igreja, da orquestra cantando lá, porque, olha, foi tocante, né? Aquela orquestra tocando, tinha 6 saxofonistas, trompete, e olha, eu falei, meu Deus, se aqui na terra se consegue um nível de música, de qualidade musical assim, imagina no céu, né? Eu ficava pensando, como é que vai ser no céu? Porque, irmãos, era de arrepiar, você ficava arrepiado só de estar ali perto daquela orquestra conduzindo. Eles conduziram todo o louvor da igreja, do início ao fim. Não teve ministério de louvor assim, foi só a orquestra tocando e cantando com a igreja, levando a igreja a cantar. Quando cantou aquele cântico, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que eles levaram toda a igreja a cantar junto com o coral, para mim ele foi o momento máximo da situação. Então foi tremendo. Outra situação assim que aconteceu, que foi muito impactante essa semana, irmãos, que comoveu o coração de muita gente, foi a partida do pastor Gilson Breder, pastor da primeira igreja batista de Campo Grande. Quantos viram aí esse acontecimento, né? Eu estive lá pela manhã, na sexta-feira, foi muito comovente realmente a despedida ali do pastor Gilson, né? O pessoal se despedindo dele, e foram 34 anos à frente da primeira igreja batista. Até hoje foi o pastor que mais tempo ficou à frente da primeira igreja batista em Campo Grande. Ou seja, fazendo as contas, ele partiu com 73 anos, ele assumiu a primeira igreja batista com 39 anos. Então, tipo assim, ele ficou muito tempo à frente daquela igreja, uma igreja que tem marcado a história em Campo Grande, uma igreja que tem mais ou menos 5 mil membros, né? É uma igreja assim que tem 4 cultos no domingo, 2 de manhã, 2 à tarde. É uma igreja que tem feito a diferença no reino de Deus, né? Com tudo aquilo que Deus colocou ali nas mãos deles para ser feito. E o texto assim, que eu quero abrir aqui nessa manhã é exatamente sobre essa situação. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 52 ao 55, 1 Coríntios 15, capítulo 15, do versículo 52 ao 55. Esse capítulo de 1 Coríntios 15, as pessoas não leem muito, mas é um texto muito interessante que fala da qualidade de corpos, fala da ressurreição. Esse texto aqui, qual é o assunto desse texto?
é a ressurreição, e dentro do propósito da ressurreição, a qualidade de corpos. Assim como existem corpos terrestres, existem corpos celestiais. Então aqui o apóstolo Paulo ele vai dando uma aula sobre como vamos dizer assim, como coexistem essas duas situações, entre o terreno e o celestial. Mas vai chegar o momento em que o terreno terá que dar lugar ao celestial. Então ele diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos. Não tem uma música que fala sobre isso? Um piscar de olhos. Num abrir e fechar de olhos é um piscar de olhos, né, irmãos? Então eu vou trocar aqui para o piscar de olhos. Num piscar de olhos, né, apenas um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Amém, irmãos? Eu fiquei ouvindo a trombeta do homem tocando ontem lá, eu fiquei pensando nessa trombeta aqui. A trombeta que vai soar no último dia. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui então abre um parênteses, está dizendo que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Está falando de quem? Está falando dos salvos, mas primeiro falou dos mortos, e agora está falando de quem? Dos vivos. Porque o arrebatamento da igreja acontecendo, esse texto aqui está falando do arrebatamento, irmãos. Por isso que eu creio no arrebatamento, porque aqui ele faz distinção entre mortos e vivos, porque está dizendo que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, quando o corpo morto for ressuscitado, ele será restaurado, ele será, vamos dizer assim, reconstruído. Ah, pastor, mas foi cremado. Ah, mas foi enterrado. Irmãos, não interessa, como Deus vai fazer eu não sei, porque é o seguinte: se foi cremado, se foi torrado, se o bicho comeu, se foi para a terra, não importa, Deus é Deus para fazer ressuscitar os corpos, né? Então os corpos serão colocados numa condição de incorruptibilidade, não será mais o mesmo corpo. E nós, os que ficarmos vivos, se estivermos aqui nesse dia, quando Jesus voltar, o nosso corpo será transformado. Não será mais esse corpo que nós temos aqui, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista do quê? Da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, irmãos, a morte, a presença de Jesus e a obra de Jesus na nossa vida é exatamente para esse momento, para o momento da morte física. É nesse momento que Jesus faz toda a diferença na nossa vida, porque a morte, irmãos, ela não é o fim de tudo. Presta atenção, a morte não é o fim de tudo, morte física, e muito menos uma experiência de derrota, mas simplesmente o encerramento da nossa jornada terrena e o início da nossa jornada na eternidade. O início da nossa jornada na eternidade, para que nós possamos viver o último estágio da salvação, que é a glorificação. Para quem não sabe, salvação em Cristo tem 3 estágios. O primeiro é a justificação. Você aceitou Jesus, você é justificado, os seus pecados são perdoados, a condenação ao inferno é cancelada, se você morrer, você vai para o céu. Isso é justificação. O segundo estágio da salvação é a santificação. Isso é processo. Todos nós fomos salvos pela justificação, mas todos nós estamos sendo salvos em santificação. Amém, igreja? Esses assuntos teológicos eu explico com todo carinho, com todo detalhe, porque senão a pessoa pode não entender o que eu estou querendo dizer. Porque senão a pessoa fala: mas a gente está salvo ou não está, pastor? Salvos, como justificados do pecado, nós já estamos. Porém, salvos em relação a recuperar plenamente a imagem de Deus em nós, que foi perdida por causa do pecado, isso ainda nós estamos no processo. O processo da santificação é para te salvar de você mesmo.
né, de um coração corrompido que foi colocado em você, de tendências pecaminosas que foram enxertadas no seu espírito. E isso Deus vai tirando da gente num processo de santificação pela palavra, pela comunhão com a igreja, pela comunhão com Ele. Então, santificação é processo, e todos nós estamos nesse processo, amém? Tanto é que você olha para trás, tem muita coisa errada que você fazia, que você não pratica mais. Por quê? Porque a regeneração da santificação está fazendo isso na sua vida. Palavras que você falava, vamos dizer assim, descontroles que você tinha, não tem mais. Espero que não tenha mais, né? Em nome de Jesus, né? Via de regra é assim que tem que acontecer. Ok, mas o último estágio da salvação é a glorificação, quando estaremos livres para sempre da presença do pecado e com corpos transformados. Amém, igreja? Então, quando o pastor Gilson Breder partiu, ele precisou partir para que o corruptível desse lugar ao incorruptível, o mortal desse lugar à imortalidade, né? O passageiro desse lugar ao eterno. Vamos supor aqui, irmãos, vamos supor que alguém chega para você e diz assim: irmã Sandra, eu tenho uma Ferrari para te dar. Essa Ferrari ela é de ouro, o valor dela é inestimável. Detalhe, essa Ferrari ela nunca estraga, porque as peças são indestrutíveis. O pneu nunca fura, também é indestrutível. Detalhe, essa Ferrari não precisa abastecer, porque a energia que está nela é inesgotável. Ela não precisa de ser abastecida, ela não precisa de combustível, né? A única coisa que a irmã tem que fazer para ganhar essa Ferrari é abrir mão do seu fusquinha enferrujado. Aí eu pergunto, a irmã gostaria de ficar com fusquinha ou de receber essa Ferrari? A Ferrari significa o céu, a nova existência, e o fusquinha enferrujado é a nossa vida aqui na terra. Só que tem muita gente que está abraçando o fusquinha, né? Tá? Porque nós como seres humanos, nós temos uma dificuldade, irmãos. Nós temos dificuldade de valorizar o que nós desconhecemos. Sim ou não? Tem gente que já falou para mim assim: pastor, eu só conheço essa vida, né? Não tem gente que já falou isso para você? Pastor, eu só conheço isso aqui, eu só conheço o que eu estou vivendo aqui. Aí quando se fala de eternidade, quando se fala de algo melhor, de algo maior, a pessoa, por mais que você fale para ela que é melhor, que é maior, a pessoa fala: mas eu só conheço isso aqui, né? Só que para a gente poder conhecer o que está preparado na eternidade, não tem jeito, a nossa vida tem que se encerrar aqui, porque senão você vai ficar preso ao fusquinha velho pro resto da vida, né? E você nunca vai receber a Ferrari que nunca estraga. Então nós precisamos ter essa consciência, né? Para que a gente possa receber algo melhor, a gente tem que abrir mão de algo pior, ou de algo que não é tão bom quanto aquilo que nos é oferecido. Então a vida eterna é o nosso maior alvo, é o nosso maior presente, é o nosso maior bem, e nós não podemos perder de vista essa realidade. Amém, igreja? Vamos ficar em pé para que nós possamos louvar ao Senhor. Eu acredito que hoje eu vou conseguir cantar. Se eu não conseguir, a Nicole já está ali, né? Apostos, mas eu acredito que a gente vai cantar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Que você possa pedir para que Deus venha reinar na sua vida, venha reinar no seu coração, venha reinar na sua casa. Que o Senhor venha ter o controle completo e total do seu viver nessa terra. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa
Que nós possamos entregar todos os dias a nossa vida como oferta viva de amor ao nosso Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Vamos dizer ao Espírito de Deus que Ele tem liberdade neste lugar, irmãos? Vamos dizer que Ele tem liberdade na nossa vida? O Espírito Santo pode tirar o que precisa ser tirado? Quem deixa o Espírito Santo tirar? E colocar o que precisa ser colocado? Glória a Deus. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
Senhor, o que precisa ser mudado. Coloca no lugar o que precisa ser colocado. Tira o que precisa ser tirado. Oh Espírito Santo, tenha liberdade em nossas vidas. Tenha liberdade neste lugar. Tenha liberdade em nossos corações. Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, opera em nossos corações. Aviva-nos, Senhor. Traz de volta dentro de nós a alegria de ser crente. Traz de volta dentro de nós o prazer pelos teus átrios. O prazer pelos teus átrios. O prazer pelo teu altar. O prazer pela tua casa. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Dê liberdade em nossas vidas. E abençoa, Pai. Abençoa o teu povo que se coloca na tua presença. Aleluia. Nós entregamos a Ti, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Entregamos a Ti tudo que aconteceu aqui nessa manhã na Escola Bíblica Dominical. Pedimos que o Senhor nos dê, meu Pai, um dia abençoado, um almoço abençoado, e que à noite possamos voltar para estarmos na Tua casa, adorando, louvando, engrandecendo o Senhor nas nossas vidas. Pai, hoje é culto de mãos cheias. Que nós possamos ir lá na nossa casa, na nossa despensa ou no mercado, comprarmos um item, um gênero alimentício e trazermos à noite, meu Pai, para fazermos cestas para entregarmos para quem precisa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, coloco diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Alguma criança veio aqui?